Bora pessoal, tudo em paz com vocês? Aqui quem fala é o professor Antônio. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Engebot Robótica Educacional, tá certo? Esse vídeo aqui em particular, ele vai servir de revisão para o pessoal do segundo aninho aí do Instituto Alvorada, tá certo? Então, queridos alunos, por favor, usem e abusem desse vídeo, assistam quantas vezes for necessário para que vocês possam aprender esse conteúdo e para que vocês possam garantir aquele famoso 10, beleza? Então, algumas informações adicionais antes de a gente começar com a revisão aqui do nosso vídeo, que é o seguinte, aqui na descrição do vídeo vocês vão encontrar dois links de acesso, tá certo? O primeiro link de acesso, pessoal, é um material que eu estou deixando aí para quem quer ver o vídeo, mas também quer ler alguma coisa. Então, eu estou deixando aí na descrição do vídeo esse link de download. Vocês baixam lá o arquivo. E esse arquivo tem o mesmo conteúdo da prova, que inclusive é o mesmo conteúdo que está sendo dito nesse vídeo, tá certo? A segunda coisa, né, que o segundo link que está lá disponível na descrição do vídeo, vocês vão encontrar uma atividade de revisão. Essa atividade, pessoal, vocês não precisam me entregar, tá certo? Não é necessário o envio. Vocês somente vão utilizar ela como forma de estudo. Vocês vão utilizar essa atividade como forma de prática, para praticar o conteúdo que está sendo falado aqui no vídeo. Se por algum motivo vocês ficarem com alguma dúvida, por favor, vocês já sabem o meu contato, já sabem como me encontrar, já sabem o meu número de telefone. Por favor, entrem em contato, que aí a gente vai tirar as dúvidas da melhor forma possível. Tudo bem? Bom, dados os avisos, usem e abusem deste vídeo. Vamos para o nosso conteúdo, tá certo? Antes de iniciar, é importante dizer para vocês que esse conteúdo está dividido em três partes. Tá? A primeira parte é falando sobre as gerações do robô. A segunda parte é falando sobre algoritmos. E a terceira parte é falando sobre sensor de toque e sensor de cor. Tá? Lembrando que esses três conteúdos eles foram falados várias vezes de forma bem ampla, bem aberta na sala, então eu tenho certeza que aqui vai ser mais um repeteco para todos vocês crianças super inteligentes e excepcionais aí em casa. Tudo bem? Então vamos lá, começando aqui com gerações dos robôs, né? Vamos fazer primeiro uma pequena comparação aqui. Vocês sabem que todos os dias, praticamente todos os dias, a gente tem que no âmbito da tecnologia, né, a gente tem que, praticamente todos os dias, a gente tem um modelo novo de algo que está saindo, uma invenção nova, com alguma nova função, uma nova tecnologia, um novo algo que faz com que sempre seja novidade. Né? No caso do mundo dos robôs, isso aí não é diferente. Volta e meia a gente tem novidades em que isso termina fazendo com que a versão anterior da criação do robô seja uma versão mais desatualizada, né? Uma versão mais antiga. E aí é por isso que a gente chama que essa versão, né, essas versões, elas são chamadas de gerações, tá? E aí a gente vai falar que mais ou menos as três gerações, aí os estudiosos, os grandes estudiosos dividiram essas gerações em três praticamente. Tá? A primeira geração, a segunda e a terceira geração. Essas gerações, elas definem claramente características muito importantes em cada um desses robôs, tá certo? Então vamos lá, vamos prestar atenção no que tem de diferente em cada um desses robôs, tá bom? Então, o primeiro robô que a gente encontra aqui, que é esse exemplo que está na tela, são os robôs de primeira geração. Esses robôs são considerados os robôs mais simples, tá certo? Eles são robôs que, como vocês viram também aí anteriormente, são robôs de base fixa, ou seja, eles não se movem, né? Eles não saem desse lugar aqui. Essa base que vocês estão vendo aqui no cantinho, ó, ela não se move, ela apenas gira em torno dela mesmo. E o que ainda se mexe são esses braços aqui. É por isso que esse robô é chamado de braço robótico. Esses braços robóticos são muito utilizados na indústria, tá bom? E aqui nesse caso você está vendo uma imagem de que são 4 robôs que estão construindo, ajudando a finalizar a construção de um carro. Isso aqui, ó, é a base de um carro, tá bom? O que acontece? Esses robôs eles
são muito simples, porque eles geralmente não, eles somente respondem a comandos bem específicos. Então, por exemplo, se você diz para ele colocar um parafuso nessa pontinha aqui, girar, colocar outro parafuso aqui, girar, outro aqui e girar e colocar outro nessa outra ponta, ele não importa quantas vezes, mas ele sempre vai repetir os mesmos 4 comandos. Por isso que esse robô ele é muito utilizado na indústria, porque ele tem uma vantagem. E a vantagem maior dele é de que esse movimento ele é sempre muito preciso. Ele sempre vai fazer o mesmo movimento, no mesmo período de tempo, no mesmo lugar e na mesma condição. Tudo bem? Então esses robôs de primeira geração, eles são bem utilizados aí na indústria, acima de tudo. Legal, né? Então aqui a gente tem robôs de vários tamanhos. A gente tem um robô aqui na indústria que ele é consideravelmente grande, olha só. E tem esse robozinho aqui do lado esquerdo que ele é bem menor. Olha aí. Percebam que aqui está o cabo de um computador, ó. Então a gente percebe que isso aqui é de bancada. Olha a bolinha pequenininha. Então a gente tem diferentes tipos de robôs de primeira geração, chamados também de braços robóticos. E esses robôs, eles são principalmente utilizados aqui na indústria. Tudo bem? Logo em seguida, a gente tem os robôs de segunda geração. Deixa eu pular isso aqui, pessoal, que é só um vídeo, tá? A gente não vai ver o vídeo agora, não. Os robôs de segunda geração são robôs que são dotados aí de um pouco mais de capacidades. Como assim, professor? Acontece que esses robôs de segunda geração, eles são robôs melhorados. A primeira melhoria que eles têm é o quê? É a capacidade de se mover, de sair de um ponto e ir até outro ponto. É a capacidade de se deslocar, tá certo? Então percebam que esses 3 robôs que estão aí na tela, todos eles são dotados de pneus. Isso faz com que eles consigam se mover, tá bom? O que mais que a gente consegue tirar dessas informações aí, dessas imagens, né, de informação dessas imagens? A gente pode dizer que cada um desses robôs ele é dotado de sensores. E é por isso, é essa característica, a maior e principal característica de robôs de segunda geração. Esses robôs eles são dotados de sensores, e são esses sensores que permitem ao nosso robô perceber o que acontece no entorno dele, né? Perceber o que acontece no ambiente. Então entendam uma coisa, esses robôs aí, eles conseguem perceber se tem alguma coisa na frente deles, dentro de uma certa distância. Eles conseguem perceber se tem alguma coisa no chão, pintado em alguma cor. Eles conseguem perceber, no caso desse robô aqui, que vocês estão vendo nesse cantinho, se tem metal no chão, porque esse aqui é um robô detector de metais. Isso aqui está errado, tá certo, pessoal? Me desculpem, eu esqueci de corrigir. E no caso deste outro aqui, provavelmente dos 3 é o que tem mais sensores aqui, porque ele é um robô policial, tá certo? Então, os robôs de segunda geração são robôs que eles têm aplicações muito amplas. Então, a gente não pode simplesmente dizer que eles fazem uma coisa ou outra. Percebam que aqui a gente tem 3 robôs diferentes e os 3 robôs fazem coisas diferentes. Isso aqui é para fins educacionais, né, para a gente aprender a usar robô. Esse aqui já é para encontrar metal no chão e esse aqui já é para ajudar a encontrar vítimas em uma certa situação de resgate. Então são 3 situações diferentes, totalmente diferentes, porém que todas as 3 dependem de uma única coisa, que é o uso de sensores. Por que os sensores? Porque é o uso dos sensores que vai ajudar os robôs a perceberem o que está ao redor dele. Beleza? Show de bola. Terceira geração. Os robôs de terceira geração são de todos os que a gente tem até agora, são os mais avançados. Os robôs de terceira geração, a gente diz que são aqueles robôs que eles conseguem se mover, eles conseguem ter uma noção de espaço e movimento muito grande, porque eles conseguem perceber muito bem o ambiente. E, acima de tudo, eles são dotados de algum tipo de inteligência artificial. Pode ser da mais simples que for até um pouco mais avançada, como é o caso do robô Asimo, tá certo? Esse robozinho aqui da Honda é o robô Asimo, é considerado hoje um dos grandes robôs, aí, um dos mais avançados hoje que nós temos. Não é o mais avançado, é um dos mais, tudo bem?
Então, todos esses robôs que vocês estão vendo na tela aqui são dotados de muito mais sensores, uma quantidade muito maior de sensores e sensores ainda muito mais precisos do que seria lá na segunda geração. Então, isso faz com que esses robôs aqui tenham uma capacidade de se encontrar, de perceber, de articular, de se encontrar, né, dentro do ambiente muito maior do que qualquer um desses outros robôs que nós vimos, de segunda ou de primeira geração. Tudo bem? Então aqui a gente tem, por exemplo, o robô Marte, o robô Opportunity, que está lá em Marte. Esse robô aqui ele é um robô muito especial porque ele está nesse exato momento de forma remota, ou seja, ninguém controla ele, andando sozinho no solo marciano, colhendo dados, procurando por vida e água no planeta Marte. Esse aqui é um robô de testes da Honda, o robô Asimo, tá certo? Muito desenvolvido, reconhece rostos, por reconhecer rostos, reconhece pessoas, consegue pular, jogar bola, conversar, servir pessoas, limpar uma série de coisas. E esse robozinho aqui, que é bem menor, é o robô Now. Esse é um robô que ele é muito usado hoje para fins de educação, tá certo? É muito mais acessível do que qualquer um desses dois aqui. Esses dois robôs são caríssimos. Esse aqui é caro, mas também nem é tanto, ele consegue ser comprado. E ele também é dotado de muitos sensores que fazem com que ele seja considerado um robô de terceira geração. Então, os robôs de terceira geração eles têm muito mais sensores do que os robôs de segunda geração. Eles têm a capacidade de uso de inteligência artificial, tá certo? E tem uma percepção muito maior do ambiente, fazendo com que eles consigam, inclusive, perceber e reconhecer pessoas, por exemplo. Bacana, né? Deixa eu ver o que mais. Próximo assunto que nós temos é o assunto do algoritmo, pessoal. O algoritmo, mudando aqui, eu sei que ficou meio atropelado aqui, mas fechando aqui o assunto, nós temos aqui os robôs de primeira, segunda e terceira geração, tema de nossa prova, tá certo? Um dos temas. Logo em seguida, o próximo tema da nossa prova é o tema do algoritmo, tá? Esse nome é um pouco esquisito, né? É um nome aí um pouquinho chato de lembrar, lembra muito algarismo, que é o que a gente vê na matemática, que tem a ver com números. Algoritmo é a mesma coisa? Não, pessoal, não tem nada a ver. Algoritmo, pessoal, para quem trabalha com programação, para quem programa, para quem usa desse termo na robótica, quer dizer uma sequência de passos, tá certo? O algoritmo é uma sequência de passos. Então, essa sequência de passos ela é de extrema importância para que você, eu, qualquer uma pessoa que esteja programando um robô, consiga transmitir as ordens de forma correta, precisa, para uma máquina e que essa máquina consiga resolver esse pedido para você. Por exemplo, eu não poderia pedir para o meu robô abrir a porta sem dizer como que ele vai abrir a porta, né? Os robôs eles pensam de forma diferente que os humanos. Os humanos, quando a gente diz abra a porta, você sabe que a pessoa está dizendo abra a porta, sabe que a pessoa está apontando para alguma porta, portanto você sabe que o mecanismo para abrir a porta é girar o trinco e puxar a porta até você, né? Ou empurrar a porta. No caso do robô, ele não sabe que ele precisa ter esses comandos, né? Então, enquanto você não diga exatamente como ele deve abrir a porta, o robô ele não irá abrir a porta por mais simples que esse comando seja, tá certo? Eu costumo dizer que os robôs eles sabem tudo, porém eles não sabem como fazer tudo, tá certo? E aí é parte de nós, programadores, ensinar ao robô, mostrar ao robô a forma mais eficiente, mais rápida, mais limpa para que o robô ele consiga entender os comandos e fazer aquilo que a gente está pedindo que ele faça. Por exemplo, um algoritmo que ele diz trabalhar pela manhã acordar cedo, é uma sequência de passos, olha só. Então, para ele trabalhar pela manhã, ele vai seguir todos esses passos até sair de casa. Acordar, tomar banho, vestir-se, tomar café,
tirar o carro da garagem e logo em seguida ir para o trabalho. Então, se isso aqui fosse um programa de um robô, o robô ele entenderia que cada uma dessas linhas que estão aqui enumeradas seriam um comando diferente para que ele possa, no fim, chegar a esse resultado. Qual é o resultado? Trabalhar pela manhã, certo? Então, por exemplo, se eu vou fritar um ovo, meu algoritmo fritar um ovo, eu vou pegar um ovo, colocar a frigideira no fogão, colocar o óleo, quebrar meu ovo dentro da frigideira, tirar a casca do ovo, jogar no lixo, ligar o fogão, colocar o sal, esperar 3 minutos até que frite e sirvo, né? Mais ou menos por aí. Então, esse seria o nosso algoritmo fritar um ovo. Então, eu costumo dizer que o algoritmo é como se fosse uma receita. É como se fosse uma receita de bolo, por assim dizer. Você vai dizer ao robô exatamente quais os passos que ele deve seguir e fazer para que ele consiga resolver aquele seu pedido, aquele seu desafio. Tá certo? Então, isso é algoritmo. Por que eu estou cobrando algoritmo aqui? Porque para que a gente consiga utilizar os nossos robôs, é importante que a gente entenda que os algoritmos eles são de extrema importância para que o nosso robô faça exatamente aquilo que a gente quer. Tudo bem? Então, finalizamos aqui o conteúdo do algoritmo. Agora vamos para o conteúdo final, que é sobre sensor de toque e sensor de cor ou de luz, tá? Então, esses são os dois sensores que estão aqui. Esses dois sensores eles funcionam de forma diferente e para que vocês possam compreender melhor como ele funciona, eu vou fazer uma comparação, na verdade, duas comparações bem bacanas aqui, tá certo? A primeira delas é o seguinte: nós vamos comparar agora o robô ao nosso corpo humano, tá certo? Então lembrem agora, pensem agora no robô, pensem agora no seu corpo como sendo o corpo de um robô. Certo? E aí vocês vão lembrar o seguinte, olha só, sensor de toque. O que isso fala, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que esse sensor que está aí, que parece um botão, olha só, ele é responsável por fazer com que o nosso robô perceba quando estiver sendo tocado. Portanto, sensor de toque. Fácil, né? Esse sensor ele funciona de forma bem simples. Ele tem aí duas posições. Professor, essas posições aí, como é que são? É fácil. Ó. Primeira posição é a posição 0. É essa que vocês estão vendo aí, que é quando o sensor não está sendo pressionado. Ou seja, quando a gente não aperta esse botão aí, ele está na posição 0. E quando vai para a posição 1, é quando a gente aperta o botão. Certo? Ah, professor, tem como a gente ter sensor de toque em casa? Tem. Lembra aí do interruptor da casa de vocês? A gente tem duas posições do interruptor. A interruptor quando ele está com a luz ligada, ou seja, posição 1 está ligado, e posição 0 quando não está ligado. Então a gente tem sensor de toque em casa também. Bacana, né? E aí do lado direito vocês têm o sensor de cor ou de luz. Por que ele é chamado assim? Porque esse sensor ele reconhece cores ou luminosidade. Não necessariamente luz, mas luminosidade. Tá certo? Esse sensor de cor aí, pessoal, ele reconhece um montante de 7 cores. Tá? A lista de cores eu vou deixar lá no documento da apostila que vocês vão ler depois, tá certo? Mas algumas delas são preto, branco, vermelho, verde, amarelo, azul, verde e marrom. Tá certo? São 8, na verdade, então. Beleza? Então, simples assim, esse sensor ele vai conseguir reconhecer cores na superfície, tá certo? Então, quando você aponta esse sensor para uma superfície, ele consegue saber se naquela superfície a cor que ele está vendo é branca, é preta, é vermelha, seja lá qual for que você encontre. Professor, ele encontra rosa, ou azul bebê, ou verde
Mato, não reconhece. Ele vai encontrar somente um tipo de cor, azul, ponto. Infelizmente, o nosso sensor ele não reconhece variantes da cor. É tanto que se a cor for muito clara, ele pode errar, entender que a cor clara demais, na verdade, ele está chamando como outra cor, né? Como é o caso, por exemplo, do azul. O azul, quando ele fica muito claro, o sensor ele entende como verde. Olha só. E quando o azul está muito escuro, o sensor ele vai entender como preto. Então, o sensor ele não consegue reconhecer quando o azul é claro, quando o azul é escuro, ele entende apenas azul, certo? Da mesma forma, a gente tem a luz, né? Sensor de luz. Por quê? Porque esse sensor ele consegue perceber a luz em superfícies. Então, ele consegue saber quando o sensor, quando o ambiente está iluminado ou quando o ambiente está não iluminado. Tudo bem? Esse sensor ele geralmente é utilizado para um tipo específico de ação, como por exemplo que a detecção de pessoas, ou muitas vezes como segmento de linha, tá certo? E esses são os dois sensores que nós vamos trabalhar aqui para a nossa prova, tudo bem? Então aí a gente tem sensor de toque e o sensor de cor / sensor de luz, beleza? Pessoal, esse era o conteúdo que tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, por favor, entrem em contato pelo WhatsApp, tá certo? Que aí atenderei a vocês com o maior carinho. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.